Quando a gente estamos aprendendo, a gente estamos sendo instruído a alcançar algo maior. Amém? E lembre-se que o aprendizado, ele sempre vem com mais uma responsabilidade. Quando você está aprendendo, quando você ainda não sabe de nada, ainda você não tem uma responsabilidade sobre aquilo que você não sabe. Mas quando você aprende algo, você já gera uma responsabilidade maior sobre a sua vida. Eu quero trazer pelo menos uma reflexão antes de começar, que eu vou ministrar. Uma criança, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, quem segura ela é o pai, que a mãe não tem paciência para isso não. É o pai. A mãe coloca o pai, vai tu. E o pai fica segurando a criança para ela aprender a andar de bicicleta. E a responsabilidade para que a criança não caia não é da criança. A responsabilidade para que a criança não caia é do pai. Mas no momento que a criança ela aprende a andar de bicicleta e o pai solta aquela criança, a responsabilidade sai do pai e vai para a criança. Então a responsabilidade agora de cair ou não é da criança. Assim mesmo é na nossa vida espiritual. A nossa responsabilidade como ministro da palavra, como músicos, como pessoas que ajudam na obra, é te ensinar. Como se fosse andar de bicicleta, te ensinar a você fazer algo. Mas depois que você aprende algo, aí a responsabilidade está em você, pecar ou não. A responsabilidade de arrumar a tua vida com Deus está em você e não mais no ministro. Quando nós falamos aqui em cima, declare a palavra, semeie na vida de outras pessoas, às vezes você fica com a cabeça no alto achando que isso é uma grande mentira. O diabo ele quis enraizar na minha mente algo desse tipo. Eu via pessoas sendo abençoadas e eu dizia, já começava errado. Quando a gente pergunta algo a Deus, se ele fosse para responder na lata, eu poderia ficar até triste. Eu perguntava a Deus, meu pai, por que acontece na vida das outras pessoas e não acontece na minha? Se fosse naquele tempo e Deus falasse comigo na hora, ele dizia, você não semeia na vida de ninguém? Mas meu Deus, por que acontece? Fulano ganhou isso e só quem ganha é fulano. E Deus olharia para mim e dizia, você já semeou na vida de alguém? Como é que você está se comportando para que Deus comece a olhar para você? Como o pastor Diego disse, se você tiver um foco de ajudar pessoas, Deus vai ter um foco de ajudar você. Então qual é a maneira que a gente pode estar se comportando? Então a responsabilidade, como eu falei, vai agora para a criança. E agora depende dela, cair ou não. Porque agora o pai ele ensinou e a responsabilidade agora está na criança. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo essa noite vai nos ajudar, amém? Abra aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Pode tirar dele. Por que eu trouxe esse versículo? Porque o Espírito Santo ele me deu uma palavra para eu transmitir para a igreja e também serve de edificação para mim. Sabemos que um culto, quando ele está sendo ensinado, eu estava comentando isso com o João Paulo hoje e alguns dias atrás também. A gente acha muito bom quando o fogo cai na igreja, quando a gente cai na unção, a gente sai do fogo para casa. Mas o que adianta a gente te dar o fogo e não te ensinar a manter o fogo aceso? Não adiantaria a gente você vir aqui para frente e você recebe uma cura. Adianta mesmo, mas você sai lá para fora, mas não sabe manter a sua cura. Então por isso que existe o ensinamento dentro do corpo de Cristo. E eu não vou dizer como um tema, mas eu quero dizer essa frase: o nosso comportamento diz quem nós somos e para onde vamos. O nosso comportamento, a maneira que nós estamos vivendo, ela vai nos falar quem nós somos realmente. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de José. José é um homem de Deus. Pegaram José, o pai dá uma túnica a José e agora os irmãos ficam com inveja de José. Pegam José, colocam dentro de uma cisterna e agora o comportamento de José é de irmão. Não foi a situação que mudou o comportamento de José contra os irmãos dele.
Ele continuou sendo irmão e considerando seus irmãos. E agora José é vendido como escravo. E a Bíblia não relata que José mudou do seu comportamento. Ele continua sendo irmão e considerando seus irmãos. A Bíblia não diz que José estava murmurando porque os seus irmãos jogaram ele na cisterna. E naquele momento que ele é vendido como escravo, agora está na presença do rei. E a Bíblia diz mais na frente, que a mulher do rei começa a assediar José. E eu estava olhando, mesmo essa palavra, não foi só uma vez. Foi várias vezes que ela estava assediando ele, pedindo para ele se deitar com ela. E ele começou a dizer: não, eu não posso, com as minhas palavras, eu estou servindo ao seu esposo, eu não posso fazer isso, eu também sirvo a um Deus. E chegou um tempo, irmãos, que aquela mulher não aguentou, de tanto chamar ele não querer ir, que ela se agarra com ele e ele foge. E nesse comportamento, José realmente mostrou a ela quem José era. Mas naquele momento, só quem viu, quem correu foi ela. Ela podia ter um ódio no coração, algo desse tipo, mas ela viu que ele correu e era um homem temente. Mas por raiva de não ter se deitado com ele, ela foi até o rei e falou assim: olha, o servo que você trouxe para dentro da minha casa, mais ou menos assim, olha o que ele fez comigo, ele me agarrou à força. E o rei ficou furioso com aquilo, pega José, prende e coloca na prisão. Um homem que vem com um comportamento diante de Deus certo. Um homem que é vendido como escravos. Um homem que agora é preso por calúnia mentirosa. E ele se firma. E você percebeu que José não abriu a boca para nada? Existem algumas situações, mesmo você estando certo, você tem que ficar calado. Existem situações para que Deus cumpra o propósito na sua vida, que aconteça e você permaneça calado. Porque vai chegar a hora de você falar. E chegou a hora dele falar. José está lá preso e agora José sai da prisão e vai perante o rei. E agora, com pouco tempo depois, José agora vira governador do Egito. Será que José quisesse se defender? Será que esse propósito de Deus tinha acontecido? A Bíblia não relata isso, mas eu digo, aquele que sabe realmente o Deus que está servindo, tem momentos que precisamos ficar calados. Com o nosso comportamento, o que é que estamos fazendo com o nosso comportamento? Outro comportamento que me chama muita atenção na Bíblia é o comportamento dos homens da fornalha. Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro. Para quem não sabe, Nabucodonosor era um rei. Ele constrói uma estátua de ouro e ele fala assim: agora, depois que os meninos começarem a tocar o pífano, a gaita, eu quero que todos que estiverem aqui se ajoelhem diante da estátua. E ele manda esse decreto a todo o reinado e começam a tocar. E todo mundo começa a se ajoelhar. E tem 3 jovens que não se ajoelham: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se curvaram diante da estátua, porque eles tinham um Deus para adorar. Eles colocaram no coração deles: eu só vou adorar realmente ao meu Deus. Vou me vender por causa de um medo ou por causa de uma pressão. E aquele comportamento deles chamou a atenção de algumas pessoas que estavam pensando que estava fazendo certo. Eles correram e foram até o rei e falaram: olha, o senhor rei não mandou todas as pessoas se ajoelharem assim que tocassem? Ele: sim, mas tem 3 pessoas ali que não se ajoelharam. E o rei manda chamar eles. E eles, quando chegam de frente do rei, fala: você sabe que o decreto é se ajoelhar quando tocar, e por que vocês não se ajoelharam? E eles falaram que ia se ajoelhar só diante do Deus dele. E ele fala: não, eu não vou me ajoelhar. E o rei fala assim: eu vou pedir para eles tocar novamente e vocês se ajoelham. E eu creio que eles olharam um para o outro e falaram: não precisa perder o tempo dos meninos não, a gente não vamos se ajoelhar. Pode jogar a gente na fornalha. E a raiva dele foi tão grande do rei que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando o fogo, quem conhece muito bem de fogo, diz que o fogo lambia fora da fornalha, 7 vezes mais aquecida. E diz que o rei procurou aqueles homens mais fortes que tinha próximo a ele e mandaram amarrar os 3 e jogar dentro da fornalha. Mas quando aqueles foram jogar ele dentro da fornalha, o fogo era tão forte que acabou matando aqueles que jogaram eles dentro. E agora o rei, jogando aqueles 3 dentro da fornalha, ele olha para dentro e fala: mas não foi 3 homens que nós joguemos? Foi, mas eu estou vendo 4. E o rei começa a ficar, eu creio, meio confuso. Não, mas ali joguemos 3, agora só tem 4. E chamaram ele, os 3 eles vieram para fora.
E disse que tinha pessoas grandes ao seu redor no reinado. E vieram olhar. E disse que nem um fio de cabelo, nada foi queimado. Porque eles decidiram a se comportar da maneira certa. E a Bíblia diz que impactou tanto o rei. Por que estou falando de comportamento? Porque o seu comportamento vai atrair ou pessoas para Deus ou pessoas para o diabo. Foi tão impactante aquilo que aconteceu que o rei colocou um decreto agora, que todos aqueles que foram blasfemar contra o rei dos 3 jovens ia ser jogado na fornalha agora. O rei que não queria que ele se curvasse diante do Deus dele. Agora, por causa do comportamento deles 3, agora o rei decidiu que as pessoas agora honrassem o rei deles, que era Deus. O nosso comportamento, irmãos, ele fala muito. O nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele atrai pessoas para Deus ou pessoas para o diabo. Eu não estou falando na sua forma de vestir, porque a sua forma de vestir é um comportamento. A sua forma de falar é um comportamento. A sua forma de falar é um comportamento. Sabe como eu comparo um comportamento de alguns cristãos? Como se estivesse numa autoescola. Na autoescola tem alguém que está te vendo, está te olhando. E para você não perder aquela habilitação, você, quando entra num carro, você regula o seu banco, você coloca o seu cinto, você olha os retrovisores, você olha se está em neutro, você faz tudo direitinho, porque você está na autoescola. Mas por que você faz isso? Porque se você não seguir nenhum ponto daquele, você não faz a habilitação, você pode até perder a sua habilitação. E você fica com aquele cuidado. Esse aqui é um tipo de cristão. Mas quando ele sai da autoescola, ele faz tudo de todo jeito. Ele chega lá fora, não bota mais cinto de segurança, ele não dá seta mais para a direita, não dá mais seta para a esquerda. E aonde é para parar, passa direto. Assim somos nós como cristãos. Tem algumas pessoas que estão aqui, elas declaram a palavra. O pastor Diego incentivou nós declarar a palavra, não foi fácil. Então nós declaremos a palavra. Não foi fácil levantar a mão e receber uma profecia de Deus. Porque aqui é uma autoescola. Aqui nós estamos recebendo e aqui você quer fazer tudo da maneira certa, porque quem está do seu lado está fazendo da mesma forma. E tem alguém que está te observando. Mas quando chegar lá fora, não vá fazer de qualquer jeito. Chega lá fora, você levanta a sua mão, coloca pressão em você e com o seu comportamento está deixando de alcançar pessoas. Não precisamos ser um pregador porque estamos pregando aqui em cima, mas precisamos ser um pregador vivendo lá fora. Porque no momento que você veste uma roupa adequada, não só para vir para os cultos, mas sim para ir para lá fora, as pessoas vão se espelhar em você. Quem é essa pessoa que não veio à igreja nenhuma vez, ou veio a primeira vez e começou a gostar e não procurou alguém na igreja para se espelhar? Não tem esse cristão que vem para a igreja e diz: eu só estou ali por Deus. Não, irmão, quando você chega numa igreja, você chega num ambiente para adorar a Deus, você sempre procura alguém para se espelhar. E sempre você tem para falar para alguém: mas rapaz, a vida de fulano é abençoada. Eu queria me vestir, eu queria falar que nem fulano, eu queria ser que nem cicrano. Então você começa a observar o comportamento dessa pessoa, e o comportamento dela está te atraindo para mais ainda para a palavra. Então o nosso comportamento é muito importante dentro da sociedade. Temos que analisar o nosso comportamento. Amém? E temos que ser diferentes. É 8h10, o pastor pediu para terminar o culto 8h30. E, lembrando, ele está numa aula de ministros online pelo computador, por isso que ele não pôde vir hoje, amém? Aleluia. Seja diferente, irmãos. Seja diferente com o seu comportamento. Enquanto alguns estão cavando buraco para que os outros caem, seja a escada para tirar os que caíram. Faça diferente. Alguns estão cavando buraco, não seja outro que vem com uma pá para entupir, não, irmão. Porque tem uns que é assim. Você vê o seu irmão caindo e você começa a apontar o teu dedo, que passou a noite adorando e dizendo assim: bem feito. Isso não é comportamento de cristão. O comportamento do cristão é quando você vê um irmão seu fora da igreja, você não apontar o teu dedo, mas apontar a tua mão e dizer: pai, está nas tuas mãos, eu oro que ele vai voltar. Não precisamos ser igual ao mundo. Temos que andar igual a Deus. Então aquele que caiu, não use mais sua boca para declarar bem feito, mas use a sua boca para falar para ele: ele vai voltar, ele vai sair dessa. Amém? Irmãos, e algo que me chama muita atenção, porque existem muitos tipos de crente. Pessoas até brincam
lá fora, com alguns tipos de crente que existem. Eu quero falar um tipo de crente que existe no nosso meio, e eu digo você no mundo todo, não só próximo a nós, que nós escutamos muito isso, o crente Bruce Lee. Bruce Lee, para quem não sabe, é um dos maiores lutadores de artes marciais, ou seja, briga. Aí o crente Bruce Lee é quando você chega perto dele e diz: irmão, como é que tá? Ele diz: estou na luta. Todas as vezes que você chega na casa desse rapaz, como é que você tá, irmão? Estou na luta. Toda vez ele está na luta, ou ele está num ringue, ou está numa casa. Mas isso não é procedimento de um cristão. Por mais que você esteja passando algo, irmão, você tem que falar positivo. Eu fui visitar uma senhora, ela perdeu um filho. Faz muitos anos ela perdeu um filho. E agora ela quase perde uma casa. E quando perguntaram a ela como é que ela estava, ela disse: vai tudo bem. E o que ela me contou, me quis deixar com raiva da pessoa que ela me contou. E ela mesma falou assim: tudo vai bem, irmão. E o comportamento dela me ajudou a orar por aquela pessoa. E o nosso comportamento é fundamental, amém? Para uma vida cristã. Aí eu falei no crente Bruce Lee, aquele que diz toda vez que está na luta. E o crente faculdade, aquele que você chega na casa dele ou vê ele na rua e para: irmão, como é que você está? Ele: estou na prova. Essa semana eu só estou na prova. É o crente faculdade, aquele que não tem uma visão que Deus quer o melhor para ele. Se tem algo errado na tua vida, não foi porque aconteceu fora primeiro, foi porque aconteceu dentro. Se você começa a declarar certo, as coisas vão começar a dar certo. Ah, mas José não era um homem de Deus e aconteceu tudo isso com ele. Aconteceu, mas vê se tiraram a vida de José. Vê se tiraram o dom que Deus deu a José. E para onde José foi com o seu comportamento? Governador do Egito. E temos que ser assim, amém? Agora esse tipo de crente aqui é o crente que quando você chama ele, aprendemos muito a declarar a palavra. Irmãos, vamos declarar a palavra, vai acontecer na tua vida. Recebe, irmão, que vai acontecer. E alguém chega a ele para motivar ele e fala assim: irmãos, vamos declarar, irmão. Vamos declarar que vai terminar a tua casa. Vamos declarar que você vai fazer a faculdade. Vamos declarar que vai acontecer isso. Sabe o que é que ele diz? Crente sardinha: irmão, eu estou num aperto. Irmão, eu estou passando num aperto, eu estou num aperto. Isso não é palavras que agradam os ouvidos de Deus. Existe um mundo espiritual que quando você fala, tem que acontecer. E temos que ter cuidado com o nosso comportamento, porque assim que falamos, já está acontecendo. Nós não vivemos pelo que estamos vendo, mas pelo que nós acreditamos pela fé. Amém? Aleluias. E agora tem aquele crente, irmãos, aquele crente que se for por ele nada acontece. Sabe qual é o crente que se for por ele nada acontece? Irmãos, se Deus quiser, eu vou ter as coisas. Esse é o crente que se for por ele nada acontece. Ele joga a responsabilidade para Deus, e se Deus quiser vai acontecer. Assim como aquela criança estava aprendendo a andar de bicicleta, e o pai solta aquela criança, sai pedalando. Aquela criança entendeu que ela aprendeu e agora pode andar só. Mas você sabe que quando o pai solta, o pai fica da calçada: cuidado nos carros, cuidado nos carros. Assim mesmo é Deus, irmãos. Deus, ele nos ensina, e quando ele nos ensina, ele nos capacita e diz: pronto, agora vai. E Deus não nos abandona, ele fica de longe olhando o que é que você está falando. Então, quando nós estamos aprendendo, não jogue mais a responsabilidade para Deus. Quando nós aprendemos a palavra, a responsabilidade é nossa, não dele. Sabe por quê? Porque quando uma mãe, ela está grávida, ela não vai comprar as coisas depois que a criança nasce. Antes da criança vir ao mundo, as coisas já estão compradas. Agora veja bem, a mãe, ela não compra tudo porque não dá. Não é verdade? Mas eu quero dizer que nós temos um pai que antes de nós nascer, ele comprou tudo. Antes de nós ser gerados no nosso ventre, ele já tinha comprado tudo. Agora a gente viemos, tem aquele ditado que diz: quem não chora não mama. E é por... Se uma criança, ela estiver bem amamentada, estiver na cama, e ela passar a tarde dormindo, a mãe dá glória a Deus o dia todinho. Mas quando ela começa a chorar, a mãe já sabe: ou tenho que trocar ela, ou tenho que dar. No mundo natural, é quem não chora
não mama. Agora, no mundo espiritual, é quem não declara, não acontece. Quem não fala, não acontece. Não pegue carona pela fé de alguém, para você não se decepcionar. Existe uma medida de fé dentro de você, para que você venha agir ela, você venha declarar ela. Você não olhe para o irmão, nossa, meu irmão ganhou agora um carro, então eu vou começar a orar pelo um carro. O irmão ganhou isso, eu vou começar a declarar isso. Não é assim que as coisas acontecem. Se você realmente tem um desejo, então comece a orar pelos outros. Fique feliz quando alguém ganha algo. Fique, às vezes, emburrado ou fazendo perguntas a Deus: por que está acontecendo com fulano e não comigo? Isso não é comportamento. Quando você chega e desabafa com alguém, você está atraindo aquela pessoa para o diabo. Eu estou dentro do culto, acontece algo na vida de fulano, eu chego perto de alguma pessoa e falo: olha, fulano ganhou isso, mas rapaz, será que eu não mereço mesmo? Aí a outra pessoa que você foi passar essa informação, com esse seu comportamento, está puxando ela para o lado do diabo. Ela vai dizer: é mesmo, fulano já tinha, porque fulano ganhou. Fulano já tinha isso e já ganhou. Fulano ganha as coisas demais, porque eu não ganho? E esse teu comportamento está ajudando a teu irmão ir para o buraco, anular tudo aquilo que ele vem aprendendo com a palavra. Amém? Nós temos que ser diferente. Eu escrevi mais uma frase que o Espírito Santo me deu: mude sua maneira de pensar, que você mudará a sua maneira de viver. Mude sua maneira de pensar, que você mudará a sua maneira de viver. Seja diferente. Amém? Aleluia. Seja, irmãos, como um crente de energia. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Quando falta energia na sua casa, você sente falta? Seja um crente como esse. Quando esse crente sai perto de você, você sente falta. Quem sentiu falta do pastor Roberto hoje? Crente de energia. Quando ele falta, alguém sente falta. A gente percebe que no ambiente está faltando algo. É verdade ou não é? Então o que é que leva a gente a sentir falta de alguém que não está no ambiente? O seu comportamento. Porque eu tenho certeza que se o pastor Roberto não se comportasse da forma que era para se comportar, eu acho que só tinha eu lembrando dele agora. Porque eu tinha que passar a mensagem que ele ficou em casa. Mas o comportamento do pastor Roberto faz com que a gente não se esqueça quando ele não está presente. Não é verdade? E nós temos que ser esse crente energia. Aonde a gente chegar, vamos levar luz. Em ambiente que você chegar, você tem que trazer a luz, não as trevas. Alguém chega contando um problema para você: eu estou numa depressão, eu não estou dormindo mais direito. Aí você chega: está tomando o remédio direitinho? O primeiro remédio que você tem que dar para essa pessoa é a palavra. E após a palavra, você vai perguntar a essa pessoa se ela está tomando remédio controlado ou não. E vai colocar ela diante do médico, para o médico passar alguns remédios para ela. E não é a tua fé que vai parar dela tomar remédio, é a fé dela que vai parar. Se ela vir com um comportamento querendo ligar uma oração com a sua, crendo que vai parar, ok, vá orar por ela. Amém? Seja, irmãos, um crente feijoada. Sabe qual é o crente feijoada? Enquanto mais pressão, fica bom. Não é verdade? A feijoada, se você botar na pressão, irmão, com pouco tempo ela se abre e está duro. Aí você bota de novo, está duro de novo. Aí logo dá raiva, você bota meia hora, quando chega está bem molinho. Aí você diz: quanto mais pressão, melhor. Então seja como um crente feijoada. Quando o diabo começar a botar pressão dentro da sua casa, começa a rir da cara dele. O diabo começa a trazer situações para dentro da tua casa, tu começa a rir. Ô diabo, daqui para frente eu aprendi, eu sou um crente feijoada. Quanto mais pressão eu acho bom. Aí começa a rir da cara do diabo. Nós só temos forças de rir da cara do diabo quando estamos em conjuntos. A mesma força que existe dentro de você aqui, existe dentro da sua casa. Existe um leão dentro de nós que às vezes está dormindo. Me lembra uma história que o pastor Diego falou. Ele foi para um zoológico e quando chegou lá viu um leão deitado e o leão era muito velho. E algumas pessoas olhavam para o leão e eram criticando ele. Vou falar com as minhas palavras: isso aí já era para ter matado. Isso daqui não era nem para estar aqui. Eu não sei como eles colocam um leão desse aqui. E ele disse que com pouco tempo o leão se levantou e ele deu um esturro daquele, irmãos, que eu acho que balançou aquele zoológico. Aquele esturro dele foi assim: eu posso estar até morto por fora, agora por dentro eu estou vivo.
O diabo pode estar até olhando para você e dizer assim: olha como é que está as tuas finanças. Você pode dizer: eu posso estar até morto por fora, agora por dentro eu estou vivo. Eu creio que vai dar certo, eu creio que vai prosperar, eu creio que vai acontecer. E o diabo diz: não vai não, é feijoada, é crente feijoada, mais pressão é que eu falo. Sabe por quê? Porque quando você está de frente com o teu esposo, que você está passando o pano que ele pisa, o primeiro grito que você dá, você fala e nem abre, nem pensa para falar. Estou passando o pano, Satanás. Você nem pensa para falar, você fala e depois se arrepende. E porque quando o diabo pisa nas tuas finanças ou pisa na tua saúde, a mesma autoridade que você tem contra o seu marido, você tem muito mais contra o diabo. E quando o diabo começar a mexer na tua casa, você fala: para trás, Satanás, aqui você não entra não. A gente temos que observar não as pessoas, mas o que estão por trás das pessoas. É o que está por trás das pessoas que estão querendo nos afligir. Você olha para uma pessoa e fala: fulano é tão bom, fulano é tão bom. Ele é tão bom que dá vontade de levar para casa. Aí quando você leva para casa, ele faz raiva e dá vontade de você botar para fora. Mas a maldade não é do ser humano. A maldade é da influência do diabo, é o que está por trás dele, não o que está nele. Amém? Agora, irmão, seja como também uma característica muito interessante. Eu não estou dizendo que é para você ser um palhaço, mas estou dizendo: seja um crente com as características de um palhaço. As características de um palhaço. Esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Depois que os ingressos for vendidos, a obrigação dele é fazer o povo sorrir. Esteja acontecendo o que esteja acontecendo na sua vida, a aflição que você está passando, quando se abre as cortinas, a sua obrigação é levar a palavra com alegria. Não é com desânimo, chegando na casa do vizinho, correndo: abre a porta, abre a porta. Na tua vez 50 também, a conta de luz chegou. Irmão, na minha casa eu não consegui. Algumas pessoas falam isso: na minha casa eu não consegui fazer o baixo. O que é que eu faço? Baixa Jesus. Vai orar, vai no quarto. Porque as pessoas já estão preocupadas no natural mais do que no espiritual. Porque o que define a nossa vida aqui na terra não é o natural, mas sim é o espiritual. A Bíblia diz em Mateus: primeiro buscais o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que Deus não tem condição de abrir uma porta e dar R$50 para pagar uma conta de luz? Mas você prefere blasfemar quando chega? Nós precisamos mudar esse comportamento. E o comportamento, as características de um palhaço é chegar perto de alguém, mesmo sabendo que ali atrás estão cortando a tua luz, e fala assim: irmão, eu profetizo na tua vida que você vai pagar essa tua energia. Eu vi no Facebook uma mulher, ela estava com câncer, e a outra tinha acabado de perder o filho, e ela estava louvando ao Senhor. E aquilo me chamou muita atenção. Digo, fôlego de vida. E eu comecei a trazer aquilo para mim. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida ou na sua vida, nós temos que continuar louvando a Deus. Olha o fogo caindo. Nós temos que continuar louvando a Deus, sempre louvando a Deus. E você sabe que quando nós estamos conectados com Deus, tudo vai acontecer. E tudo acontece. Para a gente termos uma internet em casa, nós precisamos de um roteador. Eu acho que muitos de vocês conhecem o que é um roteador. E esse roteador, ele permite que a gente receba dados dentro do nosso celular, para que a gente comece a navegar e saber coisas do outro mundo e de qualquer lugar. E o nome desse navegador é Google. Mas para nós se conectarmos com Deus, nós precisamos do nosso roteador. Esse roteador, a palavra de Deus, ele nos dá e traz instruções para a gente se conectar com ele. Mas para usar esse roteador, e todo roteador precisa de uma senha. E a senha desse roteador, irmão, é fé. Se você não tiver fé, você pode abrir, mas não acessa. Você pode abrir, mas não navega. Mas quando você tem fé, irmão, eu quero te dizer que tem um programa na internet que é o Google, que ele procura coisas para você quando você precisa, e você lá. Mas no mundo espiritual é diferente. A Bíblia é o nosso roteador, a fé é a nossa senha, o nosso navegador é o Espírito Santo.
Quando você pergunta algo ao Espírito Santo, Ele vai te falar. Quando mudamos o nosso comportamento, perguntando ao Espírito Santo, essa atitude é a certa que eu estou tomando, Ele vai te falar, é sim. E tem algumas coisas que nós pedimos a Deus. O pastor Diego falou no começo aqui, que quando a gente não escuta, não é aquilo que a gente queremos escutar, mas é aquilo que precisamos escutar. Eu não sei se foi na visão, eu não sei se foi no espírito, mas eu via como uma criança pisando em um espinho. Ela estava pisando no espinho e a mãe corria, ia pegar a criança para tirar o espinho. A criança chorava mais para tirar o espinho do que quando pisou, porque a criança sabia que ia doer. E quando você vai tirar um espinho da criança, meu filho, dói. Só sabe quem já pisou. Mas sabe por que a mãe tira o espinho daquela criança? Porque ela sabe que se não tirar no outro dia vai inflamar e vai dar muito trabalho. E aquela criança pode perder até o pé, pegando uma infecção. Por isso que a mãe se agarra com a criança, ela grita, ela chora, mas a mãe vai lá e tira. Tem algumas coisas na nossa vida que nós pedimos a Deus e vai acontecer dessa maneira. Deus vai tirar e a gente achar que vai doer. Mas quando Deus tira, é porque Ele sabe que lá na frente pode acontecer o pior. Seja em qualquer situação da sua vida. E não questione a Deus onde você estiver no seu trabalho. Qual é a voz que você fala no seu trabalho? Deus me corrige muito, eu ando muito mais David e mais Diego, a gente fala muito da palavra, a gente se corrige muito. E quando um quer escapar, o outro pega aqui, não, segura aqui. Agora imagine se eu, David e Bruno, aí tem Tainá, tem o outro menino Jefferson, mas tem uns 5 que trabalham aqui, tudo na mesma empresa. Agora imagine se o nosso comportamento lá fora fosse de qualquer jeito. Mas quando um quer cair, Bruno chega e diz, não é assim não, tem paciência. Aí o outro diz, vamos ter paciência. Aí o outro que disse que era paciente agora, daqui a 10 minutos está com raiva. Aí nós vamos lá, eu tenho paciência. Mas se não tiver esse equilíbrio, você não vai se manter em pé. Então o seu comportamento vai atrair pessoas para Deus ou vai afastar elas de Deus. O nosso comportamento dentro da nossa empresa está atraindo um colega da gente para vir para a igreja. Não, eu vou para lá, eu vou para lá. Algum comportamento de pessoas aqui dentro e, como é que se diz, atraiu Natan para vir aqui. O comportamento de alguém que trabalha com ele, Daniel. O comportamento de Alexandre vai ver, outras pessoas vão ver ele diferente e vai atrair para vir para cá. E algumas vezes perguntamos, por que fulano não vem para a igreja? Eu não sei por que fulano não vem para a igreja. Ixi, esse é um menino, é uma peste esse menino. Irmão, você não sabe o tanto de pessoas que estão nos observando. Eu creio que é que nem o pastor Diego, ele dirige para a prefeitura. Quando vai subir uma pessoa, opa Diego, oxi, esse cara é da onde? Todo mundo conhece, mas ele não conhece todo mundo. Quando você está no reino espiritual, quando você está servindo a Deus, não se preocupe, todo mundo lá fora lhe conhece. Eles podem não saber o teu nome, mas sabem que você é daqui. Sabe por quê? Porque quando você está lá na fila reclamando, ela diz, olha, e é porque é crente do verbo da vida. E você diz, eu nunca vi essa mulher. Ela diz, mas eu vejo tudo todo domingo no Face. O pessoal tira foto e posta, você está lá. E o seu comportamento aqui vai contar para salvar almas lá fora. Irmão, começa o louvor, começa a adoração a Deus, aí você fica assim, ó. Aí tira uma foto e posta na internet. Alguém vê e diz, eu não vou para uma igreja triste de jeito não. Vai ficar triste, eu fico em casa. Agora você vem para cá, levanta a mão e começa com alegria, tira uma foto e posta na internet. Isso é uma besteira, para que isso? Mas independente do que eles vão falar, você tem que ser a mesma pessoa aqui e lá fora. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, o culto, Pai, de ensino. Te agradecemos, Pai. Aleluias. 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 Seja dado o teu Pai. Seja dado, meu Pai. Deus está te dando forças. Dentro de você tinha uma vontade imensa de vir para cá, mas o seu corpo precisa
tinha como você se levantar para vir. Mas quando você decidiu a vir, Ele disse: vamos. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja minhas mãos, Pai, mas o Teu poder, Pai, sobre a vida dela. Aleluia. Receba fortalecimento. Receba fortalecimento. Receba fortalecimento sobre a tua vida.